Você é filho de Abraão? Numa perspectiva do Novo Testamento, da Nova Aliança, quem são os filhos de Abraão? Quem são considerados filho do patriarca Abraão? Em Romanos 4, de 9 a 17, nós lemos Paulo ainda continua falando ali com a igreja na cidade de Roma, e ele escreve: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Então, essa bem-aventurança, ele está perguntando, ela vem somente sobre aqueles que estão guardando a lei e que têm uma aliança na carne, que são chamados circuncisos, portanto, o povo judeu, ou também sobre os incircuncisos, que são os gentios? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Ou, em outra tradução, a fé foi creditada a Abraão como justiça. Então, lembra que essa palavrinha, nós vimos no vídeo anterior, é uma palavra que significa imputar, creditar. Então, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça, ou foi creditada a Abraão como justiça. Então, ele foi justificado, traduzindo aqui, diante de Deus, não pelas obras, mas por fé. Como, pois, lhe foi atribuída? Aí Paulo faz uma pergunta. Então, como que foi creditado isso? De que forma? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão. Então, Abraão foi justificado antes da circuncisão. Antes dessa marca, desse selo pactual de Deus com esse povo. Então, ele foi declarado justo pela fé antes da circuncisão. Então, vamos lá. Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé. Quem assistiu o vídeo que eu fiz aqui perguntando se você era circunciso, nós vimos que na Nova Aliança a circuncisão acontece pelo Espírito de Deus no coração. É exatamente isso que acontece. Quando nós, pela fé, somos justificados diante de Deus, pela fé em Cristo, o Espírito Santo sela essa fé no nosso coração, circuncidando o nosso coração, selando, portanto, essa aliança com Deus. Acontecia isso na aliança antiga, mas a circuncisão era na carne, tá certo? Então Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Então ele não foi justificado porque ele se circuncidou. O raciocínio de Paulo é esse. A circuncisão veio como selo da fé, da justiça que ele recebeu pela fé, que teve quando ainda não havia circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem. Preste atenção. Embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, olha só aqui a minha anotação. Pai de todos os que creem. Paulo explica detalhadamente o princípio espiritual que dirige a história de Abraão, a fé, e não as obras da lei. Visto que Abraão foi considerado justo diante de Deus somente pela fé, todos que creem em Cristo, tanto judeus como gentios, são filhos de Abraão. Então a pergunta inicial, quem são os filhos de Abraão? Você é filho de Abraão? Se você acredita, crê, tem fé na pessoa e na obra de Cristo que ele fez por você, você recebe então declaração, você é declarado justo, você é justificado diante de Deus. A partir daí, você é também considerado um filho de Abraão, portanto, herdeiro de promessas feitas a Abraão.
Nós somos ali herdeiros dessas promessas. Versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Herdeiro do mundo. Olha que interessante. Essa afirmação de Paulo vem de 3 garantias dadas por Deus a Abraão. Gente, perdoe aqui os erros. Eu digito rápido, às vezes não confiro aqui. Virou abração aí. Abraão, em Gênesis 12, de 1 a 3. Então, as 3 garantias. A primeira, seus descendentes seriam uma grande nação. Deus promete a Abraão que os descendentes de Abraão seriam uma grande nação. Como eu interpreto isso à luz do Novo Testamento da Nova Aliança? O que a igreja é hoje? Ela é a nação que Deus está construindo para ele, o povo que Deus está construindo. E essa nação, ela é formada de judeus e gentios que creem em Cristo e são filhos de Abraão. Ponto 2. Herdariam a terra. Então existe uma promessa de que esses descendentes, esse povo que Deus está construindo, essa nação, essa grande nação, vai herdar a terra. Abraão seria uma bênção para todos os povos. Observação: o cumprimento da promessa divina a Abraão de que este herdaria o mundo não é o governo dos judeus sobre as outras nações da terra. Então não é uma forma de interpretar literal nesse sentido, porque a nova aliança coloca como filhos de Abraão outras pessoas, mas sim o reinado eterno do Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Formado por judeus e gentios que creem em Cristo, pois estes são os filhos de Abraão. Então nós vimos já anteriormente, num vídeo anterior, quem é hoje considerado circunciso, quem é considerado judeu e agora quem são os filhos de Abraão. Nós temos que entender que a nova aliança, Cristo e o Novo Testamento, lança luz para a interpretação de coisas no Antigo Testamento que eram sombras, que eram tipo de coisas que estavam relacionadas à nova aliança. Então, Paulo está nos ajudando a interpretar essas coisas aqui. No versículo 14 ele diz: pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Ah, não, é só aquele povo que tem a lei de Moisés que herda a promessa. Não, porque se for assim, cancela-se a promessa, né? Anula-se a fé. A promessa está vinculada à fé. Está vinculada, então, àqueles que creem como Abraão e recebem uma justiça imputada, declarada, acreditada. 15. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. Então a promessa ela vem da fé e a justificação vem pela fé, para que você entenda que é graça de Deus, é favor que nós não merecemos, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei. Então a promessa feita a Abraão não é somente para os judeus circuncisos na carne, mas é para toda a descendência de Abraão. Quem são? Nós, os que cremos em Cristo, judeus e gentios, somos a descendência de Abraão, então que a nós foi garantida a promessa. Versículo 16 ainda, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Abraão não é só o pai da fé dos judeus. Abraão é o pai na fé de todas as nações, de todos dentre as nações que creem em Jesus Cristo, que foram chamados para a obediência da fé no Evangelho de Jesus Cristo. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus chamou à existência um povo que não era povo e declarou por graça, agora eu e você
não mais circuncisos na carne, mas circuncisos no coração, porque cremos em Cristo. Somos filhos de Abraão, herdeiros da promessa, aqueles que vão reinar com Cristo sobre todas as nações, num tempo escatológico chamado ali Novos Céus e Nova Terra, no reinado eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, Rei das nações, o juiz dos juízes. Você é filho de Abraão?